Professor, como que você vê, falando em cultura, né, o desenvolvimento da cultura na nossa região? Eu acredito que ela começou a entender, começou a caminhar ainda, né? Mas a gente sente muita dificuldade em acessar, a gente falou até um pouco antes, em acessar os editais e entender de que forma funcionam os editais e, como a gente falou muito ponto de cultura, entender qual que é o principal objetivo de um ponto de cultura, que a gente se encontra hoje aqui que é no ECA, né? Espaço Cultural Alternativo. As pessoas têm uma dificuldade em entender e acessar. O ponto de cultura ele tem por objetivo agregar, trazer os profissionais para cá e chama ele de pluricultural. Entendo ainda que a cidade, agora com mudança de gestão, né, ela começou a compreender a necessidade da cultura, porque tudo meio que anda junto. Nós falamos de educação, nós falamos dos profissionais se adequarem, mas a cidade, a nossa região toda, Jaraguá do Sul, Guaramirim, nós somos muito próximos de Joinville, ainda a gente está começando a entender como trabalhar com arte, e principalmente trabalhando nos editais. Eu acredito sim que os profissionais têm que começar a se especializar mais para trabalhar com o edital. E nós, como ponto de cultura, nós aqui como ponto de cultura, temos uma responsabilidade sociocultural. Eu vejo que a cultura de Guaramirim, ela, uns 2 anos para cá, ela teve uma evolução, a gente já comentou sobre isso. Hoje, com o ponto de cultura que a gente tem aqui, a gente conseguiu fazer vários eventos aqui, já aqui no nosso espaço, trazendo a população aqui. A gente está num espaço, num local onde é periferia de Guaramirim, né? Nós estamos aqui no Coati, próximo à Corticeira, então é uma população bastante carente de produtos culturais. Então, a gente conseguiu fazer isso aqui. Eu também acho que precisa dar mais visibilidade a todo esse trabalho. Não só nosso, mas o trabalho de todos os agentes culturais, porque às vezes a gente não conhece, né? Às vezes a gente não sabe que existe, não sabe o que acontece no nosso município. Então, eu acho que isso é bastante importante. Eu acho que talvez até um canal com com a secretaria, alguma coisa assim, que a gente possa ter essa visibilidade, tanto a gente como os outros agentes culturais, né? Eu acho que ainda talvez um apoio da prefeitura com relação a um fundo de cultura, que hoje a gente não tem aqui, né? A gente conseguiu fazer um conselho, mas a gente não tem fundo de cultura no município. Então, hoje a gente tem projetos, mas são fundos federais, né? Então, eu acho que a prefeitura também poderia, de repente, fazer algum edital com fundo próprio, que eu acho que é de suma importância também para o nosso município, né? Então, eu acho que isso talvez poderia melhorar, mas eu acho que isso é com o tempo, eu acho que a gente vai conseguindo, com o tempo, melhorando todas essas ações dentro do nosso município. Eu sinto muita falta, na verdade, de um pouco mais de desenvolvimento, de um pouco mais de incentivo, de promover esses ambientes que são diversos e que trazem pessoas e que trazem essas experiências artísticas e que falam da arte não apenas nesse lugar do abstrato, de algo que também existe, né? A gente não pode negar esse poder de transformação, algo que a gente já discutiu, afinal de contas, mas trazer para uma coisa mais material, mais concreta, sabe? Não apenas falar sobre o quanto transforma, mas de fato permitir essa transformação na vida das pessoas, né? E promover esses lugares que trazem essa possibilidade, né? Eu acho que eu posso falar assim, do ponto de vista de quem chegou há pouco tempo e pouco tempo relativamente, né? Mas assim, de certa forma, tem esse olhar de novidade, né? Hoje aqui na região, igual a gente agora está num ponto de cultura que está inserido numa periferia, na cidade de Guaramirim, né? Então, assim, eu acho que eu encontrei aqui mais do que eu esperava quando eu cheguei. Apesar de eu ver que melhorias podem ser feitas, né? Ainda tem muito trabalho para a gente fazer. Quando eu falo a gente como artista em geral, né? Não somente o ponto de cultura, mas os artistas no geral. Mas a importância da cena cultural aqui, eu acho que passa muito por esse ponto de cultura onde a gente está hoje. Porque
uma coisa são os artistas existirem, outra coisa são os artistas se unirem e colocarem em prática tudo isso que a gente sabe que é necessário, né? E como a gente vive numa periferia que vem bastante do contexto que a gente já conhece, a gente começa a ver ali histórias que podem se repetir, histórias que podem se parecer com a nossa e que a difusão da arte, né, e a cultura nessa região pode agregar, né? E assim, Maria, hoje a gente está à frente, né, recentemente, da cultura do município, né? Então, a gente tem aí uma missão, que é uma grande missão, eu digo assim, que é não fazer nada, digamos, novo, mas aproveitar tudo que a gente já tem de recursos, né, que foi construído com o tempo, né? Nós temos diversos agentes culturais aqui em Guaramirim que já pavimentaram uma boa parte do que a gente pode hoje melhorar, aprimorar, né? Então a gente vê assim que carece hoje mais em Guaramirim digamos, uma exposição, né, do que é feito. A gente vê hoje uma precariedade nesse sentido. É igual o ponto de cultura que, né, nós estamos hoje aqui. Algo lindo, algo, né, que atende hoje crianças do município e assim, talvez nem todos tenham conhecimento, né? Então a gente, como um gestor cultural, né, ali na secretaria, a gente tem que fazer o quê? Parcerias para que a gente consiga dar visibilidade para isso, né? E proporcionar que muito mais do que já vem sendo aproveitado aqui, aproveite esse espaço, né, e contribuir para que vocês consigam também, isso de uma forma geral, financeiramente, de uma forma de recurso, para que vocês possam, com esse potencial que vocês têm, expandir isso, né, e ficar visível à comunidade que o Guaramirim tem cultura, né, e faz cultura. Uma coisa que, né, precisamos, né, pegando o gancho do que você acabou de falar, é a questão de os profissionais da área se capacitarem, né, para estar entendendo esses caminhos, né, porque às vezes existem muitos profissionais bons, né, em determinadas áreas da arte, né, mas se capacitarem a ponto de compreender esses viés, esses caminhos onde pode estar acessando, né, esses recursos para estar melhorando e multiplicando a nossa cultura na região, o fomento, né, muitos não querem encarar esse caminho, né? Então, sair dentro dessa bolha, né, sair dentro dessa que é um caixa, caminho difícil, né, José? né, é o caminho difícil, mas Difícil. não é impossível, né? Não, não é impossível, mas ele é difícil. Sim. Mas ele requer como arte, ele requer estudo e dedicação. Sacrifício, né? Sacrifício. Tem que abdicar de algumas coisas para conseguir chegar em outras, né? Eu acredito que tudo na vida é assim, né? Eu vejo muito como o hip hop que tu falou agora, falou do tango também, que é resistência. Sim, É pertencimento, mas é resistência. sim. Chega a ser irônico que, apesar de existir artistas incríveis fazendo isso, e mesmo sem a promoção desse tipo de arte, mas existem profissionais incríveis, e a gente precisa também existir esse lugar de tratar o artista não apenas como uma pessoa que usa da arte, produz e a expressão pessoal. Não, é trabalho, ele é um profissional, é uma pessoa que precisa ser encarada nesse lugar e precisa também existir a possibilidade de profissionalização. Talvez em algum aspecto falte esse lugar também, o lugar do incentivo à profissionalização. E a gente acaba tendo êxodo de artistas. Isso, esses artistas vão parar em outras cidades, ou até, às vezes até em outros países, né? É complicadíssimo, muito complicado fazer o folclore em Guaramirim, fazer qualquer tipo de coisa aqui, porque a falta de apoio é muito grande. Só tem realmente de folclore no município o Boi de Mamão, porque eu sou teimoso que nem mula. Já viu mula? Mula negada? Eu tô que nem uma mula. Eu só não termino que eu sou muito teimoso. E uma coisa que quando eu reergui novamente, até vou citar o nome, o Piran e o Miro do Alprá, quando me deram a mão para fazer o projeto, eles fizeram a parte burocrática e eu entrei de sola no projeto até hoje, né? Eu toco o projeto até hoje. E eu agradeço os dois pela mão que eles me deram quando eles fizeram o projeto. Nós corremos atrás da máquina, né? E hoje ainda corro atrás da máquina do mesmo jeito, né? Eu até hoje, assim que me propus a dar aula, eu nunca recebi ajuda de ninguém. Eu sempre remei com meus próprios braços. Tudo que eu faço hoje, graças ao meu trabalho e à frequência dos meus alunos, que graças a Deus sempre trabalho com a média de 35 a 40 alunos, então não baixa dessa média. Então dá para a gente se defender e trazer alguma coisa como recurso para a escola. Mas eu nunca recebi ajuda de ninguém. Eu acho que assim, a gente tem um ambiente que ele
não podemos dizer que ele é parado. Ele tenta se desenvolver, ele se desenvolve das formas... Ele se desenvolve a passos pequenos e não levanta, assim, no meu ver, pelo menos, né? Não existe um alçar voo, né? Desses espaços. A arte, ela é sempre colocada num segundo plano. Ela é sempre colocada num lugar de menor importância. É como se fosse um complemento, mas a arte não é um complemento. A arte é algo essencial, é algo que é importante para o desenvolvimento das pessoas, para, em muitas situações, até debates, sejam eles políticos, para todo tipo de debate, né? Debates sociais, a própria questão econômica, pensar quem são as pessoas que estão tendo acesso à arte também, quem são essas pessoas que frequentam esses ditos locais de arte, quem são as pessoas que estão produzindo arte nesse momento, de que forma que pode se promover a arte dentro de comunidades mais pobres, com pessoas que não têm tanto acesso. Então, tudo isso é um debate muito importante, é algo que é muito necessário. Hoje eu vejo com bons olhos o que já foi construído, né? O que tudo a gente já vem vendo aqui. E também vejo também a forma que eu posso contribuir com isso, né? Que eu posso somar para que não apenas continue, mas que amplifique essa capacidade da arte e a cultura na região, melhorar a vida das pessoas, né? Eu vejo hoje, tendo pontos de cultura, principalmente em Guaramirim, né? Que é uma cidade muito próxima de Jaraguá, onde eu resido, uma vitória, né? Porque a gente não teve, como eu falei, meu mestre, né? Teve que fazer tudo do próprio bolso, né, batendo no peito, sem ajuda de nada, e também ele também não sabia ter essas captações. Eu tendo um ponto de cultura hoje, onde a gente conversa a mesma língua, todo mundo em prol de mãos dadas, né, pela arte, para mim isso é um prêmio já, né, a gente chegou muito longe, mas com certeza a gente pode melhorar, né, a gente pode ter... Sempre pode, leis de incentivo, né, que realmente funcionem, que ajudem a gente chegar até essas crianças, e essas crianças chegar também até o ponto de cultura, né, porque a gente tem uma estrutura bacana, porém a gente vê que ainda muitas famílias não têm esse acesso. Muitas vezes não tem o olhar que a cultura e a arte merece, né, aquela coisa de ser algo essencial, né. Exatamente, falta enxergar, eu acho que o que a gente enxerga, ou, né, o que a gente já passou, a gente entende, poxa, se essa pessoa tivesse acesso a cultura agora, se essa criança tivesse acesso à cultura agora, vai ser um ser humano muito mais produtivo, muito mais ativo lá na frente, né? Como na frente dessa pasta da cultura, a gente tem algumas ferramentas que nos norteiam para isso, né? Uma é o Plano Municipal da Cultura, que foi elaborado em 2023, vai até 2033. Nós temos também o Conselho Municipal da Cultura, que é um grande pilar para que a cultura aconteça. E também a gente tem o plano de governo, digamos assim, as metas, as propostas do plano de governo dessa gestão. Então, são 3 ferramentas que nós temos hoje para nos nortear e, assim, eu digo de uma forma que a gente tem que organizar, né? A gente percebe, assim, hoje que falta um pouco de organização e o diálogo entre os agentes culturais, né? A gente tem esse diálogo. Guaramirim cresceu a cultura muito, assim, individualizada. Um tem uma escola de música aqui, o outro tem um trabalho aqui, o outro tem um trabalho aqui, mas não se conversa, né? E aí fica até às vezes difícil de a gente saber quem são realmente os agentes culturais, o que fazem, então a gente precisa fazer isso. Então está no nosso radar, né, como um ente público, promover isso, essa integração, valorizar todos e assim... Juntos somos mais, como diz o juntos o somos ditado, mais né? fortes, né? Isso. Então, eu também concordo com você. Eu acho que falta realmente essa integração, essa união dos artistas aqui, dos agentes culturais, para que a gente consiga realmente ter uma cultura, né, qualificada aqui no nosso município, visível, né, que todos consigam participar, consigam assistir, né? Entendeu? Eu acho que isso é bastante importante também. Aqui em Guaramirim, eu tive um trabalho, como eu falei, com as artesãs, muito para incentivar ainda mais a minha mãe. Ali um pouquinho antes da pandemia, daí eu comecei a tentar fomentar feirinhas na região, feirinhas de artesanato, que é essencial. Qualquer cidade que você visita hoje tem que ter um artesanato, tem que ter uma lembrancinha, tem que ter alguma coisa. Guaramirim não tinha isso. Nós tentamos implementar de várias formas, e era correr atrás, era ir para a prefeitura, era ir para todos os lugares possíveis para conseguir viabilizar uma feira de artesanato. Nós tínhamos um grupo de artesãs,
maravilhosas, talentosíssimas, assim, incríveis as artesãs. Só que elas não tinham onde expor o trabalho. Era muito difícil, não tinha espaço, não tinha local adequado e a gente correndo atrás, sempre. Conseguimos viabilizar junto com alguns mercados da cidade para fazer feirinhas em mercados e tentamos dar um início, tentamos, né, pelo menos dar visibilidade para um trabalho que era muito bonito, que era muito bem feito. Conseguimos, funcionou por um curtíssimo período de tempo, infelizmente tivemos a pandemia e não conseguimos dar continuidade. Daí acabou a pandemia, acabou o trabalho. Então falta muito, sabe? Falta mais incentivo para outros tipos de arte. Ramon, obrigado pela conversa, obrigado por estar aqui no nosso espaço. Seja sempre muito bem-vindo, tá? E estou muito feliz de você estar aqui participando junto com a gente. Marli, igualmente eu agradeço o convite, né, essa oportunidade rica de poder estar aqui. Conte comigo e eu sei que posso contar sempre com vocês também. Obrigada.